Então eu vou trazer aqui, quem tiver no YouTube vai poder ler junto comigo. Hoje eu vou fazer diferente, hoje eu vou trazer aí na tela o que eu estiver lendo, você vai poder ler também na tela aí no YouTube. Infelizmente no Instagram não tem como, mas no YouTube vai estar agora, nesse exato momento. Gênesis capítulo de número 3 para a nossa meditação. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 1. Que Deus abençoe a vocês que acabaram de entrar aí. Capítulo 3 do Gênesis, a partir do versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comereis, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela virada do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Glória ao nome de Jesus. Como é bom ler esta palavra. Aqui nós percebemos que há uma grande romantização nos dias atuais do que aconteceu. Mas quero aqui junto com você que me assiste parar para refletir de fato o que foi isto que aconteceu e o que isto nos traz de lição para os dias atuais. É bem verdade que esta culpa nós a carregamos em nós a partir do momento que nascemos. Nós já nascemos assim, carregando esta culpa, que é justamente uma culpa hereditária. É o que nos faz sermos separados de Deus, visto que já nascemos em pecado, e por incrível que pareça, esse é o pecado mais complexo do ser humano entender que tem. Por este motivo, não há nada que façamos em nossas vidas que possamos nos livrar desse pecado. Em termos de gratidão, em termos de dar aos pobres, em termos de querer resolver esse problema com as nossas próprias mãos, não temos condições para isso. O preço não é possível ser pago porque é muito alto. Por este motivo, só por meio de Jesus é que podemos alcançar este pagamento de contas, visto que o pagamento foi feito através de sangue inocente que foi derramado. Então, só para a gente começar esse nosso comentário acerca deste texto, já deixando de antemão que não há nada que possamos fazer que resolva o nosso problema, a não ser aceitando a Jesus e o seu sacrifício vicário
em nossas vidas. Nós não temos condições de pagar. Ah, eu sou bonzinho, eu dou aos pobres. Ah, não, eu ajudo os pobres. Não, eu ajudo as pessoas. Nada disso. Te livrará da culpa que você carrega do pecado original. E esse é o pecado mais complexo do ser humano entender e do próprio Espírito Santo convencer você de que você tem e que você não consegue pagar. Por este motivo, a necessidade do ser humano de se aproximar de Jesus, de entregar a sua vida a Jesus, para que ele sare esta ferida que nós temos. A partir deste ponto, vamos iniciar justamente o nosso comentário. É sobre o pecado original, mas o que tem por trás de tudo isso que nos traz lições até os dias de hoje. A primeira coisa que nós precisamos entender é que no Jardim do Éden havia um evento que acontecia todos os dias na virada do dia. E este evento era um culto, como podemos dizer na nossa linguagem atual. Mas era um encontro entre Deus, Adão e Eva. Em toda virada do dia se tinha um encontro. E este encontro era um encontro todo especial, visto que não se tinha naquele exato momento nenhum problema em relação ao que poderia perguntar, ao que poderia conhecer, ao que poderia saber acerca de Deus. Enfim, tudo era aberto. De tal maneira que Deus deixou o homem totalmente livre para fazer o que quisesse e bem entendesse. E o que é interessante é que, dentro dessa perspectiva, os críticos dizem, né? Deus permitia que fizesse tudo, para que fez uma árvore ali no meio que não pudesse ser tocada? E é justamente onde está o grande quê dessa história. Por que é que Deus faz algo que não pode ser tocado? A primeira coisa que vamos entender com isso é que Deus em momento nenhum fez robôs. Deus não fez robôs. Quem faz robô é o ser humano. Deus faz criaturas livres. Livres. E essa liberdade é plena, é total, ao ponto de ser uma liberdade que traz responsabilidade. Se você observar, aí no jardim já tinha alguém que tinha provado dessa liberdade e que tinha ultrapassado os limites. E o único limite que foi ultrapassado foi querer ser igual a Deus, que foi justamente de Satanás, que estava possuindo a serpente. Então veja como é interessante. Deus faz os anjos para o adorar, mas ao mesmo tempo faz anjos que, ao mesmo tempo que poderiam lhe adorar, poderiam virar as costas para ele. E aí quando a gente para observar essa criação, nós percebemos uma responsabilidade fora do normal, porque imagine criar seres que podem ter vontade própria e simplesmente podem virar as costas para ti. Imagine. Isso é impressionante. É de uma responsabilidade assim impressionante como Deus faz as coisas. E assim como Deus fez os anjos, ele também fez a nós, livres. E era justamente isso que Deus estava plantando ali no Éden. Criaturas, imagem e semelhança dele, e que tivessem a plena liberdade
de quererem estar totalmente com ele ou não. E o único ponto que os separava entre obedecer e ou não obedecer o Senhor era justamente o fruto dessa árvore que estava no meio. Que nos dias atuais, na modernidade, se deu aí a maçã. Por quê? Ninguém sabe. Mas que era um fruto que se tinha no meio deste jardim que não poderia comer. E o que é interessante é que quando nós avaliamos tudo o que aconteceu, nós percebemos duas verdades muito interessantes de serem comentadas aqui. A primeira delas é que a serpente chega até a mulher e a mulher sabe com muita clareza o que não podia fazer. A mulher afirma que Deus disse que não comesse da árvore, porque senão morreria. E aí a serpente, que era astuta, que queria tragar a vida da mulher, ela simplesmente faz algo que hoje serve de literatura. Acuse-os do que vocês são. Diga o que você quer que eles façam, mas que na verdade quem já está fazendo é você. Isso já se tem numa literatura aí meio complicada, né, que a gente está vendo aí na sociedade atual. E aí a serpente diz justamente o contrário daquilo que Deus tinha dito. De que forma? De uma forma para ludibriar, para enganar a cabeça da mulher. É porque ele não quer que você conheça o bem e o mal. Por isso disse a você para não comer. Não é que vocês vão morrer. É que vocês vão saber o que ele quer que vocês não saibam. E claro que Deus não queria que eles soubessem. Claro que Deus não queria que Adão e Eva tomassem a mesma posição que a serpente. A serpente não estava ali naquela posição porque Deus queria. Deus queria que os seus anjos fossem fiéis e fossem do jeito que ele havia projetado, mas Deus os projetou livres. E o que estava possuindo a serpente se rebelou. E Deus permitiu que se rebelasse. Porém, o reino é dele. O poder é dele. A majestade é dele. E ele não negocia isso com ninguém. Existem princípios de Deus que ele não compartilha. Existem características de Deus que ele não compartilha. E a sua majestade, o seu senhorio, isso ele não dá a outrem. O próprio profeta Isaías diz: operando Deus, quem impedirá? Não há ninguém que possa impedir, visto que foi ele quem criou todas as coisas e ele tem todo o poder. Logo, ninguém pode impedir o seu agir. E aí nós percebemos que a serpente queria que Adão e Eva tomassem a posição dela para que estivessem do mesmo lado dela, que era justamente de inimizade para com Deus. A morte nada mais era do que a situação de estar separado de Deus. É a ausência de Deus. E na verdade essa ausência de Deus não é que Deus falhou ou que Deus sumiu. É simplesmente que nós escolhemos a escuridão ao invés da luz. E aí o problema aqui não é apenas o pecado. Não é apenas o pecado. É algo além disso.
E é algo que o próprio Satanás carrega dentro de si. E que simplesmente levou a mulher a imaginar, a se conduzir a esta condição de semelhança. E aí, de semelhança não mais com Deus, mas agora com o diabo. Porque obedece o chamado da serpente. Porque simplesmente cai nesse conto do vigário, como a gente costuma dizer. Cai no conto do vigário. E onde é que está o grande problema e o que é que isso nos traz de lições para os dias atuais? É que nós precisamos entender que Deus é o dono de todas as coisas e o seu reino há leis que são cumpridas literalmente e de forma perfeita. E se eu quero estar no reino de Deus, se eu quero morar com Deus, e se eu quero estar junto dele, eu preciso entender quais são as suas leis, as suas regras, as suas normas, os seus princípios, para que eu possa me encaixar nisso. Porque o reino é dele, eu que preciso me encaixar nessa verdade. Eu que preciso me encaixar nesse universo. Até porque ele nos fez livres. Nós o adoramos se quisermos. Por este motivo, nós estamos aqui hoje porque queremos. Queremos adorar ao Senhor. Então Deus nos dá a liberdade. Logo, nos dando a liberdade, também nos dá a possibilidade. E dando a possibilidade, nos dar os meios. E quais são os meios? A palavra do Senhor diz que a natureza proclama o seu nome. Em todas as coisas proclama o nome do Senhor. Então, ninguém vai ser pego de surpresa aí, dizendo, eu não sabia. Não tem. Não tem ninguém que vá dizer que não sabia. Todos sabem que Deus existe e que Deus é um Deus único. O que o homem faz de errado é por livre escolha. E é justamente aí onde nós chegamos ao ponto-chave. O que, na verdade, a serpente estava conduzindo a mulher a fazer não era simplesmente conhecer o bem e o mal. Não era simplesmente morrer. Veja o que diz a serpente. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Sabendo o bem e o mal. Deus sabe o que é o mal, mas Deus não prova do mal. Deus não faz o mal. Deus não tem partido com o mal. E o que é o mal? O mal é a desobediência. O mal é o desvio. O mal é infringir as leis e as regras. É isso que é o mal. E claro que o que Satanás estava dizendo por meio da serpente era justamente que a mulher tomasse a mesma posição que ele. É que ele tivesse semelhança com Satanás, com a serpente e não com Deus. Porque Deus não tem negócio com o mal. Deus não se desvia da verdade, da justiça e do juízo que ele mesmo criou. Então, o que é interessante disso aqui, e isso traz de lição para nós, é justamente que quando nós pecamos, quando nós escolhemos as coisas que não agradam a Deus, é simplesmente porque nós estamos tomando as nossas vidas e nos posicionando como Deus. Nós estamos nos posicionando como Deus de nossas vidas. Veja o que Satanás diz por meio da serpente. E sereis como Deus.
Aí é onde está o grande quê da história. É sermos como Deus. Satanás disse: irei aos mais altos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser Deus da sua vida. Só que quando ele o fez, ele percebeu que ele não era dono de absolutamente nada e muito menos poderia conduzir as coisas como ele pensava e bem queria. Assim acontece da mesma forma conosco. Se nós nos posicionamos como servos de Deus, nós aceitamos que neste reino de Deus há regras, normas para serem seguidas e nós a aprendemos e conduzimos a nossa vida conforme aquele que é dono das coisas, ou então viramos as costas e somos Deus das nossas próprias vidas, porém não temos reino. Até podemos ter um suposto reino aqui na terra, não, porque a minha casa, o meu carro, as minhas coisas, mas a vida é bem curta. Mas a vida é bem curta. E aí, quando ela acabar, que você despertar para ela, será tarde demais. Por isso Deus me coloca aqui para você me ouvir hoje. Eu venho da parte de Deus anunciar para a sua vida. Pare de querer ser Deus sobre sua própria vida. Você não tem reino. Você não tem posteridade na eternidade. Só há um reino na eternidade. E este reino é do Senhor. E para que você desfrute deste reino, é importante que você saiba quais são as regras desse reino. Quais são as regras desse reino? E quando você decide pecar, é porque você está infringindo as normas desse reino. E aí você receberá as competências de julgamento desse reino. Você receberá as dores de quem rejeitou esse reino. Que nesse reino, há um reino em que estão próximos do rei e existe a parte do reino em que estão aqueles que não quiseram, aqueles que se afastaram, aqueles que decidiram ser desobedientes. Porque existe inferno. E é bem verdade que existe inferno. O próprio Jesus falou acerca dele. Mas ele não foi feito para você. Ele não foi feito para você. Ele não foi feito para nós, seres humanos. Ele foi feito para Satanás e os seus. Agora, aqueles que se unem, aqueles que se posicionam na mesma condição de Satanás, aí vão estar com ele na eternidade. Então é muito simples de você escolher para onde você vai na eternidade. Ah, eu quero ir para o céu. Então aceita Jesus. Entrega a tua vida a Ele. Deixa que Ele conduza os teus passos. Aprende as normas, as regras do reino e segue. Ah, eu não quero nada disso, pastor. Eu quero ser Deus da minha vida. Tranquilo. Relaxa. Você é livre para você fazer o que você quiser da sua vida. Glória a Deus por isso. Porque Ele não fez robôs. É por isso que Deus recolhe a nossa adoração com tanta alegria. É por isso que nós sentimos a presença dEle quando nós elevamos a nossa voz ao Senhor, porque Ele sabe que se estamos aqui é porque nós desejamos estar aqui. Nós quisemos estar aqui. Nós queremos estar aqui. Glória ao nome de Jesus. Que você possa fazer a escolha certa. Porque agora você tem um entendimento. Se você parou para ouvir essa mensagem, agora você tem um entendimento. É simples. Você tem a livre escolha.
quer o reino, então siga as normas do reino, para que você possa estar debaixo da proteção, debaixo da bênção do rei. Ah, não quer? Não tem problema. É problema seu. É escolha sua. Está aqui o fato. Eva sabia de todas as coisas. Deus não escondia absolutamente nada de nenhum deles. Deus deixou extremamente claro. Se comer, morre. Já sabe. Vai saber o que é bom e o que é ruim. Por que vai saber o que é bom e o que é ruim? Porque vai ter praticado o que é ruim. Logo, vai ter praticado o mal e vai saber o que é o mal. Mas Deus não tem parte com o mal. Deus não tem parte com o mal. Deus não tem parte com o mal. Porque o que é o mal? O mal é a desobediência. O mal é o desvio. O mal é o afastamento do certo. Logo, o mal não é a ausência de Deus plena. É o desvio do ser humano. É o desvio de Satanás, como ele quis. Por isso é muito importante deixar claro que Deus nos amou primeiro. E não temos desculpa de dizer, não temos possibilidade. Tivemos e temos. Porque o pecado que nós não podemos resolver, que é o pecado original, que já nascemos com ele, não temos como pagar, não temos como retribuir. Deus nos amou primeiro, enviou o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados, e o pagamento desse pecado é justamente o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, agora com uma condição. Este pagamento é condicional. Qual é a condição, pastor? É simples. Assuma que não pode pagar e convide quem pode pagar. Jesus disse isso, capítulo 3 de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o pagamento. E ele ainda afirma, dizendo o seguinte, porque o que crê já está salvo, e o que não crê já está condenado. E aí ele complementa, para não deixar nada sem pleno saber. Porque aqueles que estão na luz permanecem em mim. Mas aqueles que praticam más obras não vêm para a luz, para que as suas más obras não sejam condenadas. Logo, se você não quer estar perto de Deus, se você não quer estar perto da palavra de Deus, é porque você está em más obras. E as suas más obras não podem ser condenadas. Logo, você não está em Deus. Por mais que você diga, eu creio em Deus, não adianta falar. A vida em Deus não é de palavras. É de ações. A vida em Deus é comportamental. É atitude. Eu estou em Cristo se eu andar com Cristo. E eu ando com Cristo se eu andar como Ele andou. A vida em Deus é comportamental. E aí tem muitos que dizem assim, fulano é crente depois de fazer um monte de coisa errada. Todos nós nascemos errados. Mas basta entendermos o que é que nós queremos da nossa vida. Podemos chegar em algum momento de nossas vidas e simplesmente nos arrepender de tudo o que fizemos de errado. E não há problema nenhum nisso. Não há problema nenhum. Jesus não veio para os sãos. Ele veio para os enfermos. E se você entende que está enfermo e que precisa de Jesus, essa é a hora. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Aceite a Jesus como Senhor do teu ser. E deixe que Ele conduza os teus passos. Peça ajuda para que Ele
te conduza a se libertar do pecado e das práticas que não condizem com a verdade dele. Elimine de si esta ideia de ser Deus da sua própria vida. E tenha Jesus como Deus da sua vida. Deixe que Ele dê as regras. Deixe que Ele dê as regras. E apenas siga. É simples. Lembre-se, o reino de Deus não é de palavras. Não é de palavras. O reino de Deus é de ação. Deus amou, por isto enviou o seu Filho. Ação. É ação. Deus te amou primeiro. Glória ao nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa hoje decidir para a sua própria vida. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Renda-se aos pés de Jesus neste exato momento. Arrependa-se dos seus pecados e seja perdoado por Ele. Ele te perdoará e te ajudará com toda certeza para você acertar os seus passos, o seu caminho, a sua vida. Confia nele e tudo ele fará. Glória ao nome de Jesus. Que Deus abençoe a você. Que Deus estenda as mãos poderosamente sobre sua vida, sobre sua família, em nome de Jesus. E eu quero encerrar cantando um hino. Revendo Shalom Aleichem. Desejo paz a você. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Jesus abençoe a sua vida. Que Jesus estenda as mãos sobre você, sobre a sua família. E que sejas uma bênção nas mãos do Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a você que está aqui no YouTube e até a próxima. Tchau, tchau.